Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui voltando novamente, né, com as nossas aulas, voltando à nossa rotina. Semana passada, não pude postar nenhuma aula, estava de atestado médico, mas hoje estamos aqui retornando, né? E a gente vai voltar, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a classificação dos mamíferos, né? E como é que acontece a classificação de reprodução também dos mamíferos. Na aula de amanhã, a gente entra lá no capítulo 19, né? Falando sobre as briófitas e pteridófitas, que são as plantas sem sementes, ok? Já que eu passei para vocês essa semana a atividade sobre esse assunto relacionado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os animais, né? A gente vai terminar de concluir esse assunto, certo? E eu irei postar uma outra videoaula, né? Fazendo a correção do nosso assunto. Até uma forma também de recuperarmos a nossa aula de semana passada, né? Que não tivemos. Para a gente terminar de concluir esse assunto. Pois bem, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a classificação, né? Porque assim como os outros grupos de animais, a classe dos mamíferos ela apresenta um grande número de ordens, né? A gente viu, por exemplo, no nosso assunto passado, quando falávamos das aves, as aves ela tem um grupo muito grande de classificação na ordem de classificação. E os mamíferos não se diferenciam desse grupo, né? Então, aqui no livro de vocês foi destacado apenas alguns, embora a ordem de classificação dos mamíferos ela é bastante extensa, né? Tem um número muito grande. Então, a gente começa aí com a endentada, né? Que é esse grupo aí de classificação, que nessa ordem nós temos como os principais animais dessa ordem quem? Os tamanduás e as preguiças, não é? Que são animais que se caracterizam principalmente por possuírem garras, né, na ponta dos dedos e movimentos vagarosos, né? Eles são bem vagarosos, né? O tamanduá como bicho preguiça. E também pela ausência total, né? Ou quase total de dentes. Então, são algumas características que nós temos aí nessa ordem do endentada, né? Que é a ordem que traz como os principais representantes os tamanduás e os bichos preguiças. Nós temos uma outra ordem também, uma ordem aí de animal que estão inclusos, né? Várias espécies de animais e também o ser humano. Nós, seres humanos, estamos inclusos nessa ordem aí, que são a ordem dos primatas, né? Essa ordem que se caracteriza por apresentarem membros alongados, mãos e pés com 5 dedos, não é? É o que caracteriza a nossa proximidade de nós, seres humanos, com os macacos, por exemplo, né? O dedo polegar ela fica numa posição oposta aos outros dedos. Essas são as características que permitem que eles tenham uma maior habilidade no manuseio de objetos, não é? É por isso. Então, nós temos também como característica desses animais aí cérebro, né? Um cérebro bem desenvolvido. Os olhos eles ficam voltados para frente. Aí a gente tem a questão do dedo, como a gente já falou, né? Que devido às mãos, os 5 dedos, que permite segurar os objetos com mais precisão. Então, nós temos aí os chimpanzés, gorilas, né? Então, os macacos que estão aí nessa ordem aí dos primatas. E nós, seres humanos, também estamos aí nessa ordem dos primatas, certo? Então, vamos lá. Nós temos uma outra ordem aí, que são os proboscídeos, né? Proboscídeo. Quem são os proboscídeos? São mamíferos herbívoros com nariz e lábio superior transformados em tromba,
e dentes incisivos superiores que são bem desenvolvidos. Quem nós temos como principal representante aí nessa ordem? O elefante, né? Os elefantes que são os principais representantes. Como se não bastasse, né, o tamanho desse animal, que torna um animal que não passa desapercebido, né? Por pesar toneladas, é o maior mamífero terrestre existente no mundo também. E ele possui a tromba grande, essa tromba ela é forte, é flexível, o seu focinho ela é extensivo, né? Tem uma extensão, as narinas elas ficam nas pontas e é usado para levar a questão dos alimentos, da água até a boca, né? Então a gente tem como principal representante esses animais aí. Aí nós temos os quirópteros, né? Os, quiró, os quirópteros, perdão, são nomes muito, né, complicados de falar. Quirópteros. Os quirópteros, nós temos aí como os principais representantes os morcegos, né, que se destacam porque são os únicos mamíferos capazes de voar e têm uma grande importância ambiental, pois, em geral, eles se alimentam do néctar da flor e, assim, eles contribuem para o processo de polinização, né? Então, como a gente pode ver, né, é bem curioso, né, os morcegos. Então, eles trazem essas características, né? São animais que se alimentam de frutas também, né? São frutíferos. E nós temos aí essas características que destacam esse grupo de animal, os quirópteros, que traz como principal representante os morcegos. Agora nós temos os cetáceos, né? Cetáceos, que são mamíferos marinhos que apresentam os membros anteriores, transformados em nadadeiras. Ele lhe fornece uma direção e estabilidade durante a sua movimentação na água. Também possui uma poderosa cauda que impulsiona quando estão em movimento. São carnívoros ou filtradores de plâncton. Pois bem, então, nesse grupo aí dos cetáceos estão os mamíferos aquáticos, né? Entre eles, nós temos alguns representantes, como a baleia, os golfinhos, né, que são animais que são admirados, né? As pessoas admiram pela sua inteligência, são belos, né, pela beleza. Então, eles possuem a nadadeira, vivem na água, mas eles possuem pulmões, né? Essa classe aí, esse grupo, eles possuem pulmão, então eles precisam periodicamente estar emergindo da água. Então, quando eles emergem da água, é justamente para respirar, certo? Pois bem, vamos à frente. Agora a gente sai desse grupo aí de classificação e a gente fala sobre a reprodução dos mamíferos, né? Porque, assim, de acordo com o processo de reprodução, os mamíferos são animais de sexos separados. Tem uma fecundação interna, quando a gente viu lá na nossa aula posterior, quando a gente iniciou o nosso assunto sobre os mamíferos, onde falava sobre as características, né, as características gerais desse animal, né? Tem uma fecundação interna, mas na maioria são animais vivíparos, né, de acordo com o desenvolvimento embrionário. Então, de acordo com o desenvolvimento embrionário, os mamíferos eles podem ser classificados em monotremados, marsupiais e placentários, onde a gente vai ver as características de cada um. Então, aqui nós temos os monotremados, né? Quais são as características principais? Possui focinho ou bico altamente especializado, possui pelo, possui glândulas mamárias, tem um sistema digestório terminado até a cloaca. Quando adultos não possuem dentes, pois quando filhotes possuem dentes calcificados em esmalte, o crânio razoavelmente grande, e são animais que põem ovos, né? Então,
Os monotremados, né, são animais que, curiosamente, eles põem ovos, né? Ou seja, os seus filhotes, após saírem do ovo, mama como qualquer outro mamífero. No entanto, gente, as fêmeas, elas não possuem mamilo, né? Então, deste modo, o filhote, quando ele suga o leite nas glândulas mamárias, que fica localizada aí na barriga da mãe, ele se alimenta desse leite, né? Que são, nós temos aí nessa classe dos monotremados, os ornitorrincos, né? Os ornitorrincos, ele não é presente, não é um animal, ele é presente aqui para nós. Ele já foi, ele entrou em extinção há muitos anos, só que ainda há existência desse animal na Nova Zelândia, para lá, né? Então, a presença desses animais. Então, são animais que são ovíparos, que nascem do ovo, mas são animais que têm as glândulas mamárias. Então, quando o animal ele sente fome, ele lambe, né, a mãe, e aquele leite ele é alimentado pelo aquele leite ao lamber, né? As mamas, as glândulas mamárias da mãe que fica em torno da barriga do animal, né? Então, ao passar a língua na mãe, ali ele está se alimentando do leite. Então, nós temos um outro grupo, que são os marsupiais, né? Nesse grupo, gente, esses animais aí, a gente vai ler algumas características. Os marsupiais são animais vivíparos, né? Alguns animais que pertencem a esse grupo são os cangurus, as gambás, né, koalas. Na maioria dos marsupiais, as glândulas mamárias, elas se localizam-se numa bolsa que denomina marsúpio. Existem marsupiais carnívoros e herbívoros, né? Um exemplo, a koala. Algumas espécies estão adaptadas a viver em cima de árvores ou em túneis subterrâneos. Há outros que têm a capacidade de correr, né, em alta velocidade. Pois bem, nós temos como principais representantes aí desses grupos, né, os cangurus, os gambás, os timbus, né? Então, é um grupo aí, como vocês viram aí na leitura das características gerais, que não apresenta placenta, né? E esses animais, eles necessitam de uma bolsa que fica na parte do abdômen, né? Que auxilia o filhote, que às vezes eles ficam até amadurecer, até o tempo, né, do seu nascimento nessa bolsa, e às vezes eles nascem de forma prematura, certo? Pois bem, e nós temos os placentários, não é? Quem são os placentários? Os placentários são a maioria dos mamíferos, né? Placentários, filhotes têm o seu desenvolvimento dentro da placenta. Então, aí a grande maioria dos mamíferos, eles são placentários, ou seja, o filhote, ele tem o seu desenvolvimento dentro da placenta. Por isso que ocorre o nascimento dos filhos quando já estão maduros, né? Então, na maioria das vezes, eles nascem ainda frágeis, em especial, por exemplo, os seres humanos, não é? Nós também, seres humanos, somos placentários, né? Então, quando se nasce um bebê indefeso, não é? Que não tem a sua autonomia. Então, nós temos alguns exemplos aí de animais placentários, como o homem, por exemplo, o leão, o cachorro, são exemplos de animais placentários que se desenvolvem dentro da placenta, certo? Pois bem, meus amores, essa foi a nossa aula para a gente conhecer um pouquinho a respeito de algumas ordens, né, as ordens de classificação dos mamíferos e também, né, a reprodução dos mamíferos, que ela acontece de 3 formas, né, que é os monotremados, marsupiais e os placentários, ok? Até a nossa próxima aula. Nessa aula ainda hoje postarei um vídeo onde a gente faz a correção sobre esse assunto. Beijos, até mais!